Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos para mais esta aula. E hoje nós estamos na terceira aula desse trimestre. Essa aula de hoje, ela seria, de forma presencial, ela seria ministrada amanhã, de manhã, embora algumas igrejas, elas permaneceram fazendo as suas lives das aulas da EBD no horário tradicional, que é às 9 horas da manhã, mas nós optamos por realizá-las à noite e a princípio nós estaremos realizando sábado à noite. Então hoje nós iremos falar o despertamento renova o altar. Esse é o tema da nossa lição de hoje, né? E os irmãos sejam todos bem-vindos e com liberdade para trazer ali os seus questionamentos, né? Os seus argumentos, né? E às vezes pedindo desculpa também já, porque às vezes nós não temos a possibilidade de respondê-los, quem sabe todas as perguntas, né? Mas à medida do possível nós estaremos sanando todas as dúvidas, né? Estando, claro, a nosso alcance, e assim nós estaremos realizando essa aula em interatividade. O texto áureo de hoje, desta lição, ela está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática diz que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Então, esse é onde vai nortear, é o tema, são as palavras, os versículos que vai nortear a nossa aula de hoje. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Esdras, né? Capítulo 3, versículo 2 ao 5 e 10 a 13. Então, a leitura diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, né, e das boas novas de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferece oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Cantaram a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sob o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria e as vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouvia de muito longe. Essa é a leitura bíblica em classe. Eu estarei lendo também a introdução e já em seguida o evangelista Freitas estará
também fazendo aí as considerações iniciais dentro desse tema, né? E assim nós iremos prosseguindo. A introdução diz que nessa lição nós iremos meditar sobre um fato que caracteriza um verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Aí, Freitas, de boa? Opa! Mais uma lição? Mais uma lição, estava ansioso, né? E hoje o tema é o despertamento renova o altar. Como você quer dar as suas palavras iniciais aí? Então, nós estamos hoje aqui adaptando aqui com o nosso novo microfone, né? Bom, Romualdo que está aqui nos apoiando nessa transmissão. Eu estou aqui, né, assoviando e chupando cana, né? Nós estamos com os amigos nossos que não tem o Facebook da igreja, eles pedem para a gente mandar o link, né? Por isso que a gente fica aqui no celular para pedir o Romualdo ali, que está nos apoiando, ele me manda o link e eu mando para os nossos ouvintes, né? Nossos internautas, nossos irmãos e amigos, né? Então já quero saudar todos os nossos amigos, irmãos, parentes, né? Colegas de trabalho que nos dão privilégio neste sábado à noite, às 20 horas, está desfrutando conosco, está compartilhando conosco do seu tempo para aprendermos um pouquinho da poderosa palavra de Deus. Nosso desejo, a nossa oração, a intenção do nosso coração é que essa palavra de hoje sobre o despertamento renova o altar, ele possa realmente, né, nos despertar cada dia mais para que a gente possa nos aproximar mais de Deus, né? Através da meditação da sua palavra, né? Hoje nós estamos estudando sobre esse aspecto do povo de Israel, quando eles terminaram a construção. Primeiro reconstruíram o templo, né? Com Esdras. Esdras foi na segunda leva, de volta para a terra de Judá, né? Primeira leva para Jerusalém. A primeira leva foi para Zorobabel, a segunda com Esdras, a terceira com Neemias. E depois Neemias voltou em 52 dias a reconstruir os muros, né? Foi um milagre, algo assim surpreendente, como nós vimos na lição passada. E agora que estava com o templo reconstruído, né? Não era aquele templo de Salomão, né? Que a gente vê no texto aqui e vê também lá em Ageu falando sobre isso, né? Que foi um dos que voltaram também, tem o seu livro narrando esse assunto. E depois de ter reconstruído, agora faltava recomeçar, né? Voltar às origens, né? Voltaram para sua terra depois de 70 anos, né? De 70 anos no cativeiro, né? E é uma situação difícil, ter que recomeçar, ter que voltar, né? Recomeçar nunca é fácil. Eu saí da minha terra, eu sou natural lá do Rio de Janeiro, embora eu seja filho de gaúcho, né? Mas depois que eu saí da minha terra com 23 anos, né? Quando eu entrei para o exército, fui embora para Minas, depois fui para o Amazonas, do Amazonas, lá de Tabatinga, eu vim para Cascavel, fiquei 10 anos em Cascavel, voltei lá, fui para Manaus e voltei aqui para Guaíra, né? Eu não tenho esse desejo de voltar para a minha cidade, né? Por inúmeras razões, né? Eu gostaria de ter meus parentes próximos, mas a gente sabe da situação que se encontra no Rio de Janeiro, em termos de violência, em termos de situação complicada. Então, depois que eu conheci, eu não quero mais voltar para o Rio. Né? Então, tinha muita gente naquela época, muito judeu, que estava nessa situação, né? Construiu uma vida toda fora, né? 70 anos, né? Por exemplo, eu tenho 49, né? Faltaria mais um tempinho ainda lá no cativeiro, né? Para eles voltarem, né? Mas
eles foram orientados a voltar quem quisesse, né? Eles foram, o modo som já está baixo, como é que a gente tá? Melhorou? Melhorou. O pessoal que está nos mandando mensagem aqui, vai ter que falar mais alto então, né? Hein? Tá bom. Deu uma E potencializada. agora o pessoal que está nos ouvindo aí, depois manda o feedback aí para ver se está melhorando o som, né? Então hoje nós iremos falar sobre isso. Esse retorno do povo de Judá, né, retornando para sua terra depois de 70 anos, e vamos falar sobre essa parte, né, do retornaram e agora tinha que recomeçar tudo de novo, né? Voltar às origens, voltar a consagração, voltar ao altar, né? E nós vamos falar sobre isso, é um negócio muito importante, né? Muito interessante. Eu trouxe diversos livros aqui que nós consultamos, né? Sobre essa parte de tabernáculo, né? Os segredos do tabernáculo de Moisés, é um livro muito bom. Essa lição que nós estudamos um tempo atrás, 2011, né? Sobre Neemias, integridade e coragem em tempos de crise, que é um dos livros que ajuda no estudo da lição. O tabernáculo inclui a igreja do Abraão de Almeida, né? O melhor de Deus para a sua vida, tem uma parte muito interessante que ele fala sobre aquela sexta frase da cruz, né? Tetelestai, lá está consumado, nós vamos comentar sobre isso. É muito profundo, muito bacana. Esse livro De Volta para o Altar, né? Dos americanos. O tabernáculo no deserto, né? O lugar do seu encontro com Deus. E uma das lições que nós estudamos foi agora há pouco tempo, que essa revista é de 2019, sobre o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. E vamos falar também sobre quando nós vamos falar do tabernáculo, nós vamos falar sobre as peças, né? Principalmente sobre o altar do sacrifício ali, o altar onde os animais eram imolados. Então é isso, deixar para fazer a introdução, né, e fazer a leitura para a gente se aprofundar no estudo, que é muito interessante. Maravilha, graças a Deus. Antes de nós seguirmos aqui a leitura, eu quero convidar aqui o nosso amigo, o irmão Oswaldo Rocha. Ele foi o ganhador do brinde de aulas anteriores aí, e hoje eu quero passar para o irmão Oswaldo. Ele pode vir aqui atrás, né, e eu irei passar a ele. Esse está até personalizado. Pode, senhor. Esse está personalizado. Isso aqui é brinde, né? Foi do patrocínio Guia do Marceneiro e foi personalizado o nome do Oswaldo Rocha. Aí, irmão Oswaldo, Deus abençoe. E aproveitando a presença do irmão Oswaldo aqui, eu já quero dizer que o Oswaldo também é um dos nossos patrocinadores pelo Espaço Rocha. O Espaço Rocha é um local onde você pode fazer as suas festas, as suas confraternizações, né? E ele também é um dos nossos patrocinadores. Inclusive, eu trouxe aqui uma caneca, ficou muito bonita essa caneca, personalizada Espaço Rocha, e também você pode concorrer aqui, né? O Espaço Rocha ele está localizado ali na rua Luiz Gonzaga, 434, aqui no Parque Anhembi, em Guaíra, né? Se você agora não está podendo fazer essas confraternizações, mas quando voltar você pode entrar em contato aí, pode entrar no Face lá, Espaço Rocha, você pode também estar, né, fazendo ali a sua confraternização. É um lugar muito aconchegante. Oswaldo, Deus abençoe. Deus que abençoe. Obrigado você. pela... E muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Maravilha. Também. E mais um dia de vida que Deus deu Opa, para nós, né? verdade. Continua assim. Amém. Falou, fique com Deus. Obrigado, Oswaldo. Maravilha. Então, hoje nós, né, estamos aí. Depois o Freitas também irá falar outros patrocinadores que têm nos ajudado nesses brindes, né, para que nós, de alguma forma, nós venhamos também a retribuir um pouco também da presença dos irmãos aí, dos amigos que nos assistem, que estão aí
nos prestigiando com a presença, assistindo as nossas aulas, né? E eu quero já de início aqui fazer menção de alguns nomes, né? O Romualdo está ali nos ajudando na transmissão, também está ligadinho ali. A Nilda Nogueira, né? A Hilda Pires, que é a esposa do presbítero Samuel, que também ele está nos assistindo. A Alexandre Praisneski, né? O José Jorge, né? O Freitas tem a liberdade de chamar ele de Jorjão, né? João Francisco, meu amigo também, a Elisângelo Marcelo, Marlene Freitas, Cristina Silva. A Marlene Freitas está assistindo. Olha, vai ganhar um brinde. Né? A Cristina Silva também, que é aqui do setor 3. Né? Mas nós queremos já adiantar aqui as nossas leituras para que nós tenhamos tempo também para os comentários. Né? O primeiro tópico aí diz assim: o despertamento conduz o homem ao altar. Nós falamos em aulas passadas que o verdadeiro despertamento ele tende a levar o homem próximo de Deus. Né? Então esse tópico diz que o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus eles sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. Então o propósito que trazia no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito forte, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. O segundo ponto diz: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. O primeiro aí, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, lá no livro de Reis, capítulo 18, ele vai falar desse ocorrido. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que o profeta Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Segundo, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acás, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, então começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Terceiro, quando os judeus voltaram do cativeiro, eles construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei, e sacrificaram o holocausto ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Freitas, então aí, o despertamento ele conduz o homem ao altar, então consequentemente o altar tem que estar reparado. Tem que estar, né? Então, quando a gente vai falar sobre altar, a gente vê que o ser humano, independente da sua religião, né, o altar ele não era algo exclusivo do povo de Israel, né? As outras nações, os outros povos, né, tinham seus deuses e faziam seus altares, né? A palavra, o altar, a visão que o povo tinha, o entendimento na época, é que o altar era para ser oferecido um sacrifício que aplacasse a ira dos deuses, né? Isso já vinha desde as épocas bem antigas. A gente vê aqui nas leituras
diária, fala o altar na vida de Noé, o altar na vida de Abraão, Jacó fez altar, Isaac fez altar, o Abraão fez altar, inclusive colocou seu filho para ser imolado no altar, né, quando Deus bradou para ele não fazer isso. Então a gente vê que o altar era uma prática normal daqueles que tinham comunhão com Deus, né? Quando Moisés tirou o povo do Egito, e está lá no livro de Êxodo, essa história, que foi Deus deu a ordem para que Moisés construísse o tabernáculo, né? E quem estuda a história do tabernáculo vê que aquilo ali é uma tipologia, uma simbologia muito profunda e muito bonita sobre culto, né? E aquilo tem uma simbologia linda, né? Porque quem mandou construir o tabernáculo foi o próprio Deus. E Deus mostrou para Moisés no monte como que deveria ser as peças, né? E então, quando ele montou ali o tabernáculo, né, para a gente poder entender sobre a figura do altar, lógico que a gente não vai falar aqui sobre todas as peças, que a gente gastaria muito tempo, né, mas só para os irmãos terem uma noção do fundo histórico, para poder entender o porquê do altar. Então, quando foi feito o tabernáculo era dividido em 3 partes, né, o átrio, né, o pátio, aí depois o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Então, quando foi feito as peças do tabernáculo, eu até trouxe aqui um quadro, né, que é um quadro que acompanha um livro sobre o tabernáculo. A gente vê aqui está o tabernáculo, né, e as suas peças, né? Então, a primeira peça, quando o homem entrava no tabernáculo, né, tudo isso aqui, né? A primeira peça ele era todo fechado, ninguém podia ver o que estava dentro, né? Só o sacerdote, o sumo sacerdote que tinha acesso. Mas quando alguém vinha oferecer a sua oferta, a sua oferta de holocausto, a sua oferta pelo pecado, eram 5 tipos de oferta de manjar, então tinha vários tipos. Ele entrava, a primeira peça que ele se encontrava, né, que era a maior peça, inclusive, né, não era a mais importante, né? Todas as peças têm o seu valor, não dá para dizer que uma é mais importante que a outra. Mas a peça, a primeira que ele dava de cara quando entrava no tabernáculo, quando entrava no pátio, era o altar de bronze, né? Esse altar de bronze, ele era mais ou menos de 2,5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura, que era um quadrado, por 1,5 metro de altura aproximadamente. Há certa divergência por causa do côvado, né? Medida em côvados, 5 côvados, 3 côvados, né? Então essa era a peça, e ele tinha uma malha dentro, ele tinha 4 pontas, né, 4 chifres, né, tinha essa haste aqui que era para poder levantar, e ela tinha 5 peças que acompanhavam o altar de bronze, né, onde era feito o sacrifício. Isso aqui está lá em Êxodo, capítulo 27. Então era a primeira parte, ela dava de cara. No pátio ali, a primeira peça que era encontrada era o altar de bronze, e logo em seguida era a pia de bronze, onde o sacerdote se limpava, né? Isso significava o quê? Porque quando a pessoa se chegava para oferecer a sua oferta, o seu sacrifício, a primeira peça que ele tinha que ver era o altar, e ali era feito o sacrifício. Ele trazia o seu animal, né? Era um animal limpo, daquela relação de animais limpos, né? E dependendo do tipo de oferta, podia ser um boi, podia ser uma ovelha, podia ser um bode, podia ser uma pombinha, ou oferta pacífica de manjar, né? Não era necessariamente só de animal. Mas quando ele vinha trazer, isso aí significava o quê? O primeiro trato que a pessoa tem é cuidar quando vai ter um encontro com Deus, né? Que o altar significa você ter encontro com Deus, é primeiro cuidar do pecado. E ali era a oferta de pecado. Primeira coisa que o homem tem que fazer quando quer ter comunhão com Deus é acertar sua vida diante de Deus. Então o altar servia para isso, né? Ele servia para o homem chegar e se apresentar a Deus como uma oferta para resolver a sua situação diante de Deus. Até nesse livro aqui do tabernáculo, o segredo do tabernáculo, que ele fala sobre essa parte, uma coisa muito interessante, quando ele vai falar sobre esse tipo de sacrifício, ele fala
porque o sacrifício ali ele apontava para a cruz, né? Então ele fala aqui que não há nenhuma beleza no sacrifício de animais. E não havia mesmo não. Você levar um animal, o animal tinha que ser perfeito, não podia ter ruga, não podia ter mancha, não podia ter defeito. O sacerdote ia lá examinar o animal. Quando os animais eram examinados e via que não tinha defeito, ele podia ser oferecido. Então há nada belo no corpo e no sangue da vítima sacrificada. Ou seja, era algo que era uma imagem cruenta, uma imagem feia. Você levar um animal ali e ver aquele animal ser sacrificado, você tinha que colocar sua mão sobre o animal, você tinha que confessar o seu pecado, e aí o sacerdote, ele degolava o animal, tirava todo o sangue era aspergido, né, do chifre, e o sangue era escoado, aí aquele animal era limpo, tirava suas vísceras, né, limpava o animal, e ele era oferecido então em sacrifício. Era assim que funcionava. Então não há nenhuma beleza no sacrifício de animais, não há nada de belo no corpo e no sangue das vítimas sacrificadas. A visão dessas coisas era provavelmente uma visão repugnante, repulsiva, que exalava mau cheiro. De fato, o sacrifício não tinha um propósito de ser algo atraente. Aquele era um lugar de juízo, era uma cena de fogo, fumaça e derramamento de sangue, ou seja, ali era o juízo de Deus sobre o pecador, né? Deus estava julgando o pecado ali. Então o primeiro problema, a primeira coisa que o homem tinha que resolver, que é o que Deus queria mostrar com essa peça do altar, é primeiro resolva a tua situação como pecador. Primeiro você tem que morrer, primeiro tem que morrer o pecado, para depois você continuar, e aí você ia crescendo, né? Ia amadurecendo e ia crescendo. Você ali se limpava no lugar, ali na pia de bronze, você se limpava, depois você entrava no lugar santo ali, no caso o sacerdote, né? E à direita tinha a mesa dos pães, e à esquerda tinha o candelabro, né? Então significava iluminação e alimentação. Aí mais lá no fundo, perto do lugar santíssimo, tinha um altar de incenso, em que jogava aquela fumaça, né, que simbolizava a oração, a glória de Deus era coberta ali para você não ver a arca. E aí tinha a arca do concerto, e ali eram os passos para o progresso na comunhão. Era isso que simbolizava, né? Então, essa parte, o israelita entendia que o altar simbolizava duas coisas, né? Ele simbolizava o juízo, o perdão dos pecados. Você chegava e pedia o perdão dos seus pecados, você confessava o seu pecado, e ali também era a restauração da comunhão, que o teu pecado estando perdoado, a sua comunhão com Deus é restabelecida. E aí você pode continuar. Não tem como pular fase, não tinha como o sacerdote passar pelo altar de bronze e ir direto lá para o lugar santo, lugar santíssimo. Ele não podia fazer isso. Tinha que passar pelo altar. Obrigatoriamente, para se ter uma vida com Deus, para se ter uma vida correta, para se ter uma vida no altar, né, como se diz, né, você tem que passar pelo sacrifício. Você tem que passar pelo holocausto, né? O altar era algo que ele era elevado, né? Por isso a palavra altar, ela quer dizer elevado. Né? É a primeira peça, a entrada ao começo ou recomeço da vida cristã. Por isso que a gente tem essa percepção, quando um não cristão, um não crente, ele vem numa igreja e ele ouve a mensagem, e a mensagem é a mensagem que simboliza o altar, que é a mensagem de cruz, né? Que ele imagina Jesus morrendo naquela cruz pelos seus pecados, ele é compungido, ele é tocado, convencido pelo Espírito Santo. E aí ele sente aquele arrependimento da vida que ele leva sem Deus, da sua vida de pecado que desagrada a Deus, e naquela condição de pecador, ele vai para o inferno daquele jeito. Então ele se arrepende, o Espírito Santo convence ele, você tem que mudar de vida, essa tua vida não está legal não. E ele então aceita que pela fé, né, ele aceita aquele sacrifício que Jesus fez, né, lá no altar de bronze, que é a cruz do Calvário, onde ele fez o sacrifício. E aí então, através desse sacrifício, ele tem uma nova vida, uma nova intimidade, uma nova comunhão. Começa tudo de novo para ele. Agora ele começa uma vida nova. Por isso que ele tem que passar. É por isso que Paulo falava à igreja de Corinto, né? Que a palavra que ele mais pregava era a palavra da cruz. Porque tem que passar pela cruz. Não existe evangelho sem cruz, né? Por isso que a gente hoje, nós vamos falar isso mais para frente, lá no terceiro tópico. Por que hoje as igrejas não crescem? Muitas igrejas são vazias, não crescem, ou então estão inchadas, não estão
cheias de pessoas convertidas. Por quê? Porque a mensagem da cruz, a palavra do arrependimento, a palavra de abandono do pecado, abandonaram tudo, né? Menos o pecado. E aí as pessoas vêm de qualquer jeito, ficam de qualquer jeito. A gente lembra que no tempo que a gente era novo convertido, que a gente se convertia, a gente abandonava tudo aquilo que a gente sabia que desagradava a Deus. Se a gente se vestia de qualquer jeito, a gente para de se vestir de qualquer jeito. Se a gente bebia, se a gente fumava, a gente largava essa vida, né? Hoje em dia as pessoas vêm na igreja, vêm de qualquer jeito e continua de qualquer jeito e volta para casa de qualquer jeito. Porque a palavra da cruz não fez efeito sobre a vida dele. Então, altar significa holocausto, significa morrer. Né? O holocausto é aquilo que sobe, o sacrifício era totalmente queimado e consagrado a Deus, né? Por isso que a nossa vida ela é consagrada a Deus. E os judeus entenderam isso. Ele sabia que quando ele voltou para a terra dele, ele não tinha mais aquele exército, eles não tinham exército, né? Foram cerca de aproximadamente 50 mil pessoas que voltaram, né? Várias levas, 10 mil, 20 mil, foram várias levas. E eles não eram mais aquele povo numeroso que tinha exército, não. Então eles sabiam que tinham povos próximos que tinham aquele inveja, aquele ciúme deles, do povo de Israel, né? Então o que eles tinham medo? Eles não tinham ninguém para proteger eles. Então quem que era a proteção deles? É o próprio Deus. E eles sabiam que para que Deus pudesse proteger eles, como estava na lei, as promessas de Deus, eles tinham que voltar, recomeçar, voltar na lei. Voltar na vida de altar. Por isso que eles se preocuparam. Nós temos que consertar a nossa vida, porque senão a gente vai voltar para a nossa terra, vai continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas erradas, e Deus não vai estar na vida da gente, não vai estar nos protegendo. Então quando eles começaram, eles sabiam disso. Por isso que fala aqui no final da primeira parte, quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo como manda a lei. Porque eles sabiam que se eles estivessem andando de acordo com a lei, Deus ia proteger a nação de Israel, né? E isso era o que eles viviam. Então a gente via, o judeu sentiu a necessidade de acesso a Deus que o altar lhe proporcionava, e o altar faz isso, né? Quando você tem a sua vida no altar, você tem acesso a Deus, né? Todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar, ou seja, depois que conserta o altar quebrado, que altar quebrado significa falta de comunhão, né? E o altar era o centro da adoração, né? Tudo começava no altar. E aí nós vemos vários exemplos de homens como Elias, né, que quando o povo cocheava entre dois pensamentos, né, ele foi lá e a primeira coisa que ele fez, consertou o altar. Botou lá o altar, 12 pedras simbolizando as 12 tribos, e clamou a Deus, e altar consertado, o fogo de Deus desce, né? Então a gente vê os diversos casos aqui, como o caso de rei Ezequias, mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor. Ou seja, se a gente quer ver uma igreja, né, igreja é no sentido genérico, não estou falando da nossa aqui, Assembleia de Deus Setor 3, ou Assembleia de Deus de Guaíra, ou Assembleia de Deus em geral, mas estou falando da igreja como corpo de Cristo, e as diversas igrejas que a gente vê. Se a gente quer ver uma igreja saudável, uma igreja em que há despertamento, há avivamento, a gente precisa consertar o altar, purificar. As pessoas que estão com a vida errada, a vida torta, tem que confessar, né? Confessar o pecado para que Deus possa curar, possa consertar a pessoa, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a gente sabe disso. Enquanto tiver as coisas erradas escondidas debaixo do tapete, a glória de Deus não vai descer, porque ela não coaduna. A glória de Deus não coaduna com vida em pecado, com igreja que tem coisa errada escondida. As pessoas têm que confessar, e a igreja tem o dever de perdoar. Amém? Amém. Então quer dizer que quando nós fizemos essa leitura, nós percebemos que havia ali uma restauração de um altar físico, a qual eles voltaram, sendo aquele altar uma representação de Deus ali, onde eles iam oferecer também o seu sacrifício. Então poderíamos, quem sabe, Freitas, associar essa restauração à questão hoje, a contextualização aos nossos tempos. Quer dizer que, por exemplo, uma pessoa afastada de Deus, a qual ele comete todas as ações subversivas a Deus, essas ações seriam uma característica de um altar quebrado? Com certeza. Né? Então, quando ele se volta a Deus através dessa renovação, né,
vamos usar o termo aqui, é renovação. Através dessa renovação, quer dizer, a renovação quer dizer o retorno da pessoa a Deus e o deixar de praticar as coisas desagradáveis a Deus. Então, esse deixar de, como o próprio apóstolo Paulo diz, aquele que rouba não rouba mais e tal. Então, isso daí é uma característica de um altar que está sendo restabelecido, né? Pelo que eu entendi. Né? Então, muito bem. Mais alguém aqui, né? Morganir Santos entrou, a Givelto também, né? Que sempre está nos assistindo às nossas lives, né? A Sidneia e o Ismael, o pastor José Carlos e a irmã Odete, né? O pastor José Carlos falou que hoje não daria uma passadinha presencial aqui, mas estaria atento lá nas aulas, né? Queremos agradecer ao pastor José Carlos, que é o pastor da Assembleia de Deus aqui no setor de número 3, em Guaíra, Paraná. Ele que sempre está nos apoiando as nossas lives, né? As atividades, né, da igreja, ele sempre tem apoiado para o bom crescimento do reino de Deus, né? Estamos agradecidos a ele. A irmã Fátima Neves, Adriana Godinho, Terezinha Fátima, a irmã Zenilda Araújo, o Gilberto, ele congregou há tempos atrás aqui, depois ele foi para Foz do Iguaçu, não sei se ele está lá ainda, se ele quiser colocar aqui aonde que ele estava em Foz a última vez. O irmão João Vitor, é o irmão Zazac, né? O Sandro Gonçalves também, né, que muito contribuiu aqui para essas lives também, está agora impossibilitado, mas também está assistindo. Odair Reis, pastor Gilmar, a irmã Márcia, a Ticiane Tretter, né, a irmã Delmar, a irmã, minha esposa, Tânia, também a Marlene Pepe, que está aí. Alguns dos irmãos que estão, né, atentos aí assistindo. O segundo tópico aqui diz: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Né? Então não dá para ter uma comunhão com Deus. Você falou um negócio interessante, não dá para cortar, fazer uma volta. Atalho, né? Não tem atalho. Então, Cristo aqui é o centro da nossa comunhão. Quer dizer, para eu ter comunhão com Deus, eu tenho que passar por Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele é o único caminho, né? É o único mediador, né, entre Deus e os homens, né? No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por ele, para que em tudo, em Jesus, tenha a preeminência. Para vós, os que credes, é preciosa, a pedra principal da esquina. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ele ganhou redenção para todo o mundo. O primeiro ponto aí, desse segundo tópico, diz: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiro, o Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai já planejou a obra redentora, com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Segundo, Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Terceiro, o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O segundo ponto diz que o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, diz Hebreus, suportastes grande combate de aflições. A letra A, o primeiro ponto aqui diz que o Espírito ele revela,
iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Letra B, o Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. A letra C, o Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Deus confirmou essa palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando aqui à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio dessa vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso temos nele a vitória. Pela fé em Cristo Jesus, podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. Letra D, o Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é a luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Então aqui, Freitas, Cristo, o centro da nossa comunhão, né, é o caminho. Então, Cristo sendo a nossa comunhão com Deus. Aqui vem falando sobre, no tempo do Antigo Testamento, o altar é o ponto central do culto a Deus. É interessante, quando a gente fala de altar, é que quem acendeu o fogo do altar foi o próprio Deus, né? O fogo foi ele que acendeu, né? Lá em Levítico, deixa eu ver se eu lembro aqui o texto, Levítico 9:24, na hora da consagração, Moisés orou, Deus mandou fogo do céu provando e acendeu. E aí, aquele fogo ali foi o próprio Deus que acendeu, mas, né, que é o que cabe aos homens, né, porque a gente não produz fogo. Fogo vem do alto, né? Fogo estranho, Deus condena lá. Só ver a história de Nadab e Abiú, né? A gente não vai entrar nesse detalhe porque não faz parte da lição, mas é algo interessante de se verificar. E a gente vê que o seguinte, a fé daquele povo, daquela época, lógico, tudo é por fé, né? Só que ela apontava para frente, né? Ela apontava, tipo assim, aquele sacrifício todo, eles eram um sacrifício tipológico, porque assim, matar o animal nunca purificou o pecado de ninguém. Aquilo ali era só uma substituição, era algo simbólico, né? Ela só cobria ali, né? Tanto é que sempre tinha que ser feito aquele tipo de sacrifício, né? Então aquilo ali, a Bíblia diz que o sangue de bode, de touro, ele nunca purificou o pecado. Então aquilo ali a pessoa fazia arrependido e ele apontava para frente, lá para frente, apontava para Cristo. Então a fé deles era uma fé para frente. Assim como a nossa fé é uma fé para trás. Nós cremos naquele sacrifício que foi feito, né? Então aquele sacrifício que foi feito é o que nós cremos. Nós olhamos para o passado e aceitamos esse sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E naquele tempo o povo olhava para frente. Aquele sacrifício que o sumo sacerdote fazia, apontava para frente, então eles criam para frente. Então é interessante, né, que hoje ninguém faz mais, né? Nós não fazemos mais sacrifício. Mas, por exemplo, imagina se fosse igual naquele tempo. Eu até estava vendo aqui no livro, esse Tabernáculo no Deserto, que é o livro que quando você compra, na época você podia pedir esse mapa ali, né? Aquela figura. E ele tem uma história aqui interessante, né? Eu já contei essa história pregando, ou dando aula, né? Então ele fala assim, ó, todos devem parar aqui, sejam grandes ou pequenos, ricos ou pobres, sacerdotes ou camponeses. Ninguém pode passar adiante deste altar e dirigir-se a outros lugares e praticar outros atos de adoração. Ou seja, não tem atalho, tem que passar pelo altar.
Por exemplo, sigamos a um homem que se prepara para vir perante o Senhor e ser aliviado de sua carga de pecado, reconciliando-se com Deus. Vamos chamá-lo de Josias, ele dá um exemplo. Um dos anciãos da tribo de Benjamim. Seu coração tem estado pesado há vários dias, porque sabe que pecou contra o Senhor Deus. Seu pecado não foi levado ao conhecimento de Moisés e dos anciãos, né? Mas ele bem sabe o quanto falhou com o seu Deus. Portanto, ele vai até onde os pastores tomam conta das manadas, informa-se sobre quais animais lhe pertencem, porque tem sua marca. Ali, escolhe o melhor dentre os seus bodes, põe uma corda ao redor do pescoço do animal e volta ao acampamento trazendo amarrado. Ou seja, ele ia lá pegar um animal, tinha que ser o melhor. É como se fosse aquele animalzinho de estimação que ele mais amava. Foi por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim. Que Abel pegou o melhor que ele tinha lá no rebanho. Ele pegou a primícia, o seu primeiro cordeirinho, que ele mais amava. Ele foi seletivo. Para Deus tem que ser o melhor. É por isso que a gente fala que é sacrifício. Por que sacrifício? Hoje o nosso culto é um sacrifício, o nosso sacrifício de louvor, porque a gente tem que dar o melhor, a gente tem que... E sacrifício é você pegar algo seu e entregar para alguém. Você está tirando um animal seu, está dando para Deus, né? Você está tirando um tempo seu, dinheiro seu, investimento seu, alguma coisa sua, entregando para Deus, né? Então esse é o sacrifício. Você está abrindo mão de algo que lhe tem valor, né? Por isso que Davi e Abraão também, né, quando foi enterrar Sara, né, ele falou assim, não quero a caverna de Macpela, né, não quero de graça, eu quero comprar, né? Ele entendia o valor das coisas. E Davi, quando ele foi oferecer também, ele falou assim, não quero não, pode ir lá oferecer ao teu Senhor. Ele falou, não, as coisas têm que ter valor, para meu Deus tem que ter valor, né? Então ele sabia que isso era o sacrifício que Deus queria, né? Então, sendo um benjamita, sua tribo estava sempre acampada atrás do tabernáculo, na parte noroeste do acampamento, Números 2, do 18 a 24. Assim ele tem de caminhar com o bode em torno do acampamento para poder entrar pela frente, né? Ou seja, ele estava lá atrás, né? Ele tinha que passar pelo arraial ali e levar até o sacerdote. Ele tem de passar entre o acampamento das tribos de Zebulon e Judá, passando em frente às tendas. As pessoas observam que ele traz uma oferta pelo pecado. Ele não se detém, passa em seguida pelas tendas de Moisés e Arão, entra pelo portão do átrio e se detém diante do altar. O sacerdote verifica se o bode é perfeito e se está em ótimo estado de saúde. Então o homem, com a cabeça baixa e os olhos marejados de lágrima, confessa seu pecado, enquanto põe suas mãos sobre a cabeça do animal. O sacerdote estende a faca para sacrificar seu favorito e melhor animal. Olha, ele terá de ver como o inocente sofrerá em consequência do seu pecado. Verá o animal passar pelos espasmos da morte, né? O sangue é colhido em um vaso e o sacerdote o leva para a tenda da congregação e borrifa um pouco do sangue perante o Senhor diante da cortina. Isso tipifica Jesus apresentando seu sangue perante o Pai em nosso favor. Então o sacerdote põe um pouco de sangue no chifre do altar, eram 4, né? O resto é derramado junto à base deste, né? Cristo derramou sua vida por nós. Removerá então toda a gordura juntamente com os rins e o fígado, que serão usados como oferta pelo pecado para fazer expiação por ele. O que resta do animal será levado para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente limpo e queimado com fogo sobre lenha, onde se lança a cinza, diz o Senhor, ele será perdoado. Que retrato de Jesus, o Calvário está nos planos do Pai desde então, né? Isso aqui fala dessa parte do plano de Deus. Então o que acontece? O homem ia lá, pegava o seu bode, quando ele ia passando, todo mundo ia olhando, e o bode não fica caladinho, né? Ele não botava lá uma mordaça, lá uma focinheira, o bode não falava nada, o bode ficava bé, 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 e todo mundo olhando e devia pensar assim, vamos contextualizar, caramba, ela pecou, olha lá, pecou, sem vergonha, cometeu erro, cometeu um pecado, aí todo mundo olhando, olha, e ele tinha que ir lá e confessar o pecado, pensa. Hoje ninguém faz mais isso assim nesse sentido, de levar um animal, isso ele tinha que levar um animal bom, um animal perfeito, não podia levar qualquer um. É por isso que no tempo de Jesus ficava observando, e as pessoas vinham, traziam o animal, e aí o sacerdote olhava assim, né, o pessoal que fazia o câmbio, ele olhava assim, não, esse animal está mais ou menos, o sacerdote não vai querer não, ele trocava. Aí pegava um outro lá e falava assim, esse aqui tá bom, sacerdote, mas aí por quê? Ele tinha que comprar outro. Aí Jesus olhou assim e falou assim, safado. Olha, aí pegou o chicote, o azorrague e deu nos cambistas, por quê? Porque eles estavam fazendo safadeza, né?
Por isso que daquela época tinha já essas coisas, né? E era desse jeito. Mas isso mostra o quê? Que o sacrifício requer algo de valor da gente. Quando a gente fala de sacrifício, né? Requer algo que é importante, que aquilo te custa alguma coisa, né? Se não te custa nada, não tem valor nenhum, né? E se não tem valor nenhum, não é sacrifício, você não está sacrificando nada. E aqui a gente vê que entra nessa parte aqui, por causa do tempo aqui não dá para se aprofundar muito, mas nessa parte aqui do tetelestai, né? O está consumado, né? Quer dizer, tetelestai. Essa palavra em grego, ela significava pelo menos 3 coisas: missão cumprida, resgate definitivo e direito permanente de posse. Missão cumprida, ou seja, havia um plano arquitetado da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus vinha com o objetivo de morrer no lugar do pecador. E quando ele veio, que ele estava na cruz, que ele chegou até a cruz, é como se ele estivesse dizendo para o Pai assim: Pai, o plano que o Senhor traçou, eu cheguei até o final da minha missão. Missão cumprida. Eu fiz o sacrifício perfeito pela humanidade perdida. Então, Jesus bradou tetelestai por causa disso. Segundo, resgate definitivo. Ou seja, ele resgatou em definitivo, porque quando a pessoa tinha uma dívida, ela recebeu uma promissória, né? E aquela promissória era que ele estava devendo, né? E é tipo duplicada, a promissória até hoje existe, né? Aí quando ele pagava a promissória, ele ia lá e carimbava, tetelestai, está pago, está consumado, você não deve mais nada. Então ele andava com aquela promissória escrita: está consumado, está quitado, está pago, né? Então quando Jesus resgatou, quando Jesus morreu no nosso pecado, ele falou assim: a dívida que o ser humano tinha está consumada, está paga. O ser humano não deve mais nada, desde que, né, lógico, ele acredite no meu sacrifício, que eu morri no lugar dele. Então ele bradava tetelestai. E terceiro, direito permanente de posse, ou seja, todas as riquezas, aquilo que nós estudamos na lição passada, as riquezas espirituais que Paulo fala, ele agora, através do sacrifício de Cristo na cruz, ele abriu para a humanidade que crê nele todas as bênçãos espirituais, direito permanente de posse. Agora essas bênçãos elas nos pertencem, né, entre aspas, no sentido de que em Cristo essas bênçãos são possíveis a nós, seres humanos. Ou seja, Jesus abriu essa oportunidade quando bradou na cruz, né? Porque já não há mais pecado que nos impeça de desfrutar do bem mais precioso, que é a comunhão com Deus, né? Então esse é o significado do termo tetelestai, ou seja, está consumado. Missão cumprida, o resgate foi quitado definitivamente e agora nós temos direito permanente de posse das bênçãos espirituais em Cristo, né? Ou seja, nós mesmos não temos direito a nada, mas Cristo conquistou esse direito na cruz por nós. Amém. Graças a Deus. Temos aqui a Adriana Lima, lá de Guaratuba, Lincoln Ariel, também nos assistindo, a Carla Veloso, e também o José Marcos e Ariane, Joseli Neves, Ariovaldo Rodrigues e o Lucas Fontes. O Lucas Fontes, ele fez uma colocação aqui, que ele falou que devemos diferenciar o que é melhor aos nossos olhos e o que é melhor aos olhos de Deus, né? Exemplificando, como que às vezes você perguntar para alguém assim: qual está sendo a tua atividade? Ele falou: estou fazendo a obra de Deus. Aí você questionar: mas Deus mandou você fazer? Daí ele fala: agora que eu não sei, né? Então quer dizer, quando eu estou fazendo algo, eu tenho que saber se aquilo que eu estou fazendo é realmente o que Deus quer que eu faça, né? Entendi essa colocação. Ele até coloca aqui a ilustração da viúva, a oferta da viúva, né? Porque muitos colocando lá o que sobrava e ela sobrava, na verdade não era para ela, de Deus. Não era sacrifício. Agora da viúva sim, era bom aos olhos de Deus, né? Maravilha. Quero aqui colocar esse último ponto aqui. Na verdade, esse último ponto tem bastante coisa para comentar em frente. Cuidado com as imitações. Olha aí, Frei, só o tema já sugere. Dá uma hora de... Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nessa lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da própria carne.
Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas, entre aspas aqui, ou especialistas, né? Eles sabem que com suas técnicas eles dominam o auditório, né? Eles podem fazer o auditório rir, o auditório chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo do Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem menor reverência. Uma das nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que se faz de suas reuniões shows, com apresentações de cantores evangélicos, entre aspas. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até sensual, enquanto hinos estão sendo entoados. Cuidado! Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. No Antigo Testamento, morte, né? Hoje se afasta, né? Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas. Ela movimenta os pés, mas ela fica parada no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Deus. E essas imitações, Freitas? Que treta, né? Olha aí. Eu já, para resumir, né? Nós estamos 3 minutos aqui. Eu digo assim: todo movimento, todas essas coisas que a gente vê por aí, se ele não levar o crente ao retorno à palavra, ao estudo da palavra, aos bons costumes e à sã doutrina, é heresia. Que o camarada aí vai nesses eventos assim, show, e ele vai, pula, vira cambalhota, planta banana, nada contra, acho que Deus, né? Não vou dizer que é meninice, que cada um se manifesta. O ser humano ele tem 4 tipos de personalidade ali, de temperamento, né? Então uns são mais espontâneos, outros são mais contidos. Então não dá para dizer que aquele irmão que corre na igreja, que sapateia, que não é de Deus, né? Ninguém vai entrar nessa coisa. Aquele que é quietinho também, não vai dar para dizer que ele também não está sentindo nada. Então é os dois extremos, exatamente, né? Mas o que eu digo é o seguinte, né? Hoje tá o pessoal, eu acho que o pessoal, na minha opinião, tá começando a copiar coisas do mundo para ver se atrai jovem, atrai as pessoas, e esse que é o problema, né? Então é aquilo, se não há retorno à Bíblia, à palavra, aos bons costumes e à sã doutrina, para mim é heresia, né? Para mim não dá certo, né? Então a gente está entrando hoje num caminho muito perigoso, né? Aí eu vou falar de Assembleia de Deus, não vou falar das outras denominações, né? Cada pastor, cada um vai dar conta de si, da sua rebanho, né? Mas, por exemplo, a Assembleia de Deus, não é costume nosso hoje tirar o púlpito, né? Pintar a igreja de preto, igual a gente está vendo por aí, né? E botar jogo de luz e fazer palco, fazer show, né? Isso não é na Assembleia de Deus, né? Se os outros fazem, é o problema dos outros. Nós não estamos aqui para falar dos outros, aí nós vamos falar da nossa, né? Eu não vejo respaldo bíblico para isso, né? E eu acho que isso aí é um tipo de modernismo que não traz esse retorno à Bíblia, aos bons costumes e à sã doutrina, né? E tem outras coisas assim que daria até para uma análise, um debate, né? Sobre esse negócio de dança na igreja, teatro, cinema, essas coisas tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Se não faz isso, não leva o povo a orar, não leva o povo a ler Bíblia, não leva o povo a ter bons costumes. E a sã doutrina tem que ficar esperto, né? Até porque a gente vê todos esses movimentos. Eu uma vez estava assistindo uma entrevista de um pastor, que ele veio dos Estados Unidos, e o pessoal está tudo dos Estados Unidos, né? Veio dos Estados Unidos, ele chegou na igreja dele, eu não vou falar da denominação aqui por questão de ética, né? Mas eu assisti ele falando. Ele disse que chegou lá dos Estados Unidos, aí
o pai dele não estava na igreja, que era o presidente, ele foi lá e pintou a igreja toda de preto. Pintou a igreja toda de preto, né? Aí pensa, aí foram perguntar para ele estava num programa de entrevista assim, né? Aí perguntaram, mas por que você pintou a igreja de preto? Não, é porque a igreja pintada de preto, um irmão não fica olhando para o outro do lado, como é que está vestido, como é que está adorando, como é que está se portando. Mas se a igreja não é ensinada, ela tem que respeitar o outro irmão. Nós não estamos aqui para... O culto é tudo bem que é um culto coletivo, mas é um culto individual. Eu ofereço meu culto a Deus. E o culto é para Deus, não é para os irmãos, né? Então, os irmãos têm que ser ensinados que ele tem que cultuar a Deus. Ele fecha os seus olhos, levanta a sua mão, adora o seu Deus. Está entendendo? Tudo dentro da decência, tudo dentro da ordem. Aí agora a gente vê, arranca o púlpito, bota a luz negra lá, aí fica aquela coisa parecendo uma boate, né? Quem não foi crente já frequentou esse lugar. Aí fica parecendo um cinema, uma boate, fica parecendo tudo, menos igreja. Olha que situação. Aí a pessoa vem do mundo, querendo ver algo diferente, né? Querendo ver algo, não, eu quero sair do mundo, o mundo não é para mim mais não, eu quero algo diferente, quero mudança, quero transformação na minha vida. Aí ele vem para a igreja, vê a mesma coisa, vê as pessoas fazendo o mesmo, né? As pessoas vêm, não teve mudança nenhuma, não ficou mais honesta, não ficou mais crente, agora não voltou para a Bíblia, não voltou para a oração, não vem para a escola dominical, não vem para o culto de ensino, né? Que raio de avivamento, isso não é avivamento. Concorda comigo que isso não é avivamento? Tem alguma coisa errada com esse negócio aí. Se não houve transformação de vida, né? Eu lembro que antigamente, acho que eu estava até comentando contigo um dia desse, que os crentes, quando me converti, a gente era perseguido na escola, era perseguido no trabalho, as pessoas tiravam sarro da gente, lá o Bíblia, lá o irmão, né? Aí chamava a gente, ia beber assim, botava o copo de cerveja perto da gente, sabendo que a gente não participava, só para tirar sarro ali. Era tipo bullying, né? Então a gente sofria tudo isso aí, né? Mas em compensação, quando a gente ia no mercadinho, no mercado de bairro lá, na hora que a gente ia comprar, se a gente não tivesse dinheiro, eu falava, não, pode vender para o crente, pode vender que o crente paga, é honesto. Não, pode deixar aí que o irmão está aí, o irmão cuida, não tem problema. Né? Então os crentes eram honestos, dava cheque, o cheque não voltava, os crentes compravam e pagavam, né? Não era caloteiro, não era picareta, não dava em cima da mulher dos outros, né? Então tinha todas essas vantagens, né? As pessoas sabiam, pegavam o nosso pé em cima da gente ali, tirava sarro da gente, mas sabia que a gente era honesto, que a gente era sincero, que a gente não pisava na bola, que a gente comprava e pagava. Aí hoje em dia já não, né? Vai vender para o irmão, falar que é crente, opa, fica esperto aí, olha que situação. A questão aqui, até o Lucas está fazendo os comentários, né? A questão aqui, até você colocou a questão de cor da igreja e tal. A questão aqui é fazer um atrativo à igreja para que as pessoas sentem um pouco do gostinho daquilo que ele participava, né? Eu acredito que seria nesse sentido. É como uma pessoa que participava lá daqueles eventos que você mencionou, só que daí ele se converte. Aí a igreja quer fazer com que ele não sinta uma transformação drástica no seu modo de viver. Aí a igreja, ela começa a adotar questões utilizadas no mundo para que a pessoa se sinta bem na igreja. Copiar o mundo. Exato. Aí o se sentir bem seria o quê? Se lá onde você ia tem luzes, tem aquele refletor e tem aquela pula meio sem noção, a igreja vai fazer uma adaptação para que você se sinta bem aqui também. Então, quer dizer, a igreja está trazendo um modelo a qual esse modelo tende a fazer com que essa pessoa fique ali pelo que ela vivencia ou vivenciava no seu dia a dia. Aí a pergunta chave aqui é a questão, né? Esse modo que ela está na igreja, esse avivamento que ela está tendo, essa conversão, será que, por exemplo, se eu tirar da igreja essas luzes, será que se eu tirar da igreja essas situações a qual ela foi sido atraída, será que se eu tirar isso ela permanece? Se ela permanece é porque ela veio por causa de Cristo. Se ela não permanece, ela vem por causa do modismo do mundo. Sim. Então, por isso que a gente faz essa alusão da igreja não fazer com que as pessoas permaneçam na igreja por causa de um artifício natural. A igreja, ela tende a trazer um ensinamento bíblico, igual nós estamos falando aqui a questão de que ninguém chega a Deus fazendo uma curva sem passar por Cristo, porque nós falamos que o único mediador é Cristo. Então, isso nós estamos falando. Então, a nossa fala aqui
é para quê? Pode tirar tudo do meu lado, só que eles não vão tirar o motivo principal para que eu vim à igreja, que é Cristo. Isso ele não consegue tirar, então eu permanecerei lá. Né? Então essa é a questão. Eu não posso trazer artifícios mundanos para fazer com que a pessoa se sinta bem. A pessoa tem que se sentir bem unicamente por estar ao lado de Cristo. Né? É só isso. Né? Não tem muita... O avivamento, ele não leva a pessoa a orar, a ler Bíblia, ao retorno à palavra, né? Ela ganha as pessoas por uma vida transformada, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente não está aqui entrando no mérito, estou falando de Assembleia de Deus, né? Isso que eu estou falando das outras, né? Então, assim, a gente não está dizendo assim, pintou a igreja de preto, de amarelo, de azul, não é? O problema não é a cor da igreja. Apesar que se você chegar e pegar o templo de Salomão, o tabernáculo, também acho que ele não ia fazer esse negócio, né? Porque ali tinha um modelo a ser feito que Deus estabeleceu. Mas digo no sentido de... Não é que quem pinta a igreja de preta é demônio, nada disso não, né? É no sentido de que... Por que está pintando? Será que é para poder atrair um público, para ele se sentir ambientado? Tipo assim, ele está lá no bailão dele lá, ele está lá no coisa, né? Aí, inclusive hoje estão fazendo um arraial de festa junina na igreja, estão fazendo quermesse. Eu um dia desse estava assistindo um programa aí de um camarada na internet aí no YouTube, achei assim, esquisito, né? Porque é aqueles programas que critica, tipo, pessoas de igreja que vivem a vida torta lá e estão lá, né? Dando uma de santarrão, né? E ele estava falando de um lugar aí que estava fazendo polidense na igreja, olha que situação, polidense na igreja, né? Ou seja, nós estamos trazendo o mundo para a igreja, né? Polidense na igreja. Para que as pessoas se sintam confortáveis. Aqui é culto, aqui é lugar de culto, aqui é lugar de culto. O templo aqui é lugar de culto. Tudo bem que a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, mas a própria Bíblia fala em Eclesiastes 5:1 que guarda o teu pé, porque é aqui que Deus manifesta a glória dele também, né? Esse é um lugar que foi consagrado a Deus, né? Nós nos reunimos aqui para adorar a Ele, né? Nós temos que ter muito cuidado, né? Entra na igreja mastigando chiclete, né? Entra na igreja, sei lá, comendo. A gente até entende quando a mãe está com uma criança pequenininha ali, que sabe que tem que comer lá a sua papinha, tem que tomar mamadeira, mas pô, um adulto lá, pensa que está na igreja, está assistindo um culto, está assistindo um jogo de futebol, pô, com pipoca, só falta isso agora dentro da igreja, né? Aí não dá, né? É isso que a gente está falando, né? Exato. Nesse sentido, né? Temos que ter reverência, né? Temos que ter reverência dentro do culto, né? Que o culto é para Deus, né? Não é para a gente. Sim. Quero mencionar aqui mais alguns irmãos, Freitas, e eu vou retornar para você, porque nós não queremos também que a aula se torne um debate, né? Mas eu acredito que nós já esclarecemos, né, essa questão, né, que o objetivo principal da pessoa estar na igreja é Cristo, né? Ela não pode vir na igreja motivada por outra condição. Aqui a irmã Clotilde também, esposa do irmão Oswaldo, da irmã Loiane, pastor Isaías, pastor lá da Vila Guarani, é o pastor vice-presidente do campo. Valdir da Costa é um amigo meu, também o José Milton Martins, né, está também assistindo a aula. Eu quero aqui passar para você, Freitas, que para você vai mencionar aqui, nós já até passamos do horário, né, quero pedir desculpa já para os irmãos, na verdade a ideia é 1 hora, claro que tem algumas aulas que ela é inevitável, às vezes a gente... Mas eu vou passar para você mencionar aí os patrocinadores que nos ajudam e também fazer a oração. Sábado próximo, nossa próxima aula? Próximo sábado, né? Temos o sorteio também, né? Vou passar para você colaboradores pode fazer a oração final também, né? Quiserem participar e a gente depois ora. Então, nós temos o apoio aqui da Foto Imagem, né? Moacir da Foto Imagem, nos abençoa sempre, que faz essas canecas lindas aqui. Né? Cadê a caneca? Tem um guia do marceneiro aqui, na pessoa do Romualdo aqui, que nos apoia. Hoje, além de apoiar com as canecas, está apoiando também aqui na filmagem aqui. Temos o Didi Master, lá, seu Didi, né, que sempre nos apoia também, a Márcia da JP Seguros,
a Malharia União, é que eu não trouxe hoje meu material aqui. O Espaço Rocha agora também está nos apoiando, né? Temos vários patrocinadores e eu esqueci de trazer minha lista hoje aqui. Mas acredito que foi mencionado aí, né? Eu vou pedir para o Romualdo tirar um número aqui, para ver quem que foi o ganhador de hoje. Então, Vai sortear o que agora? a gente pode sortear, deixa para a pessoa escolher, se ela quiser uma caneca tudo ou se bem. ela quer um livro, né? Aí ela tem que avisar. Então, aí vai até o 47, só que aqui foi até 27, né? Se for Tá, 27, ele tranquilo. 31, não tem? Esse não tem? O outro Romualdo. Deu certo, Romualdo? 22 tem. Número 22. Marlene Peck. Marlene Pepe. Olha que benção. Olha aí, ó. Benção, Maravilha. maravilha. Caneca da Guia do Macedeiro? Oh, aí sim, viu? Mais um número. Mais um Romualdo, número. tira. Vamos lá. Então, o Lucas Fontes, né? Eu estive na casa dele essa semana, fui lá em Cascavel. Né? Essa semana faleceu um tio meu, fui lá em Cascavel para dar um apoio lá para minhas primas, para minha tia. Né? E aí fui lá no Lucas, ele é um dos ganhadores da caneca, eu fui lá levar a caneca para Ah, ele. maravilha. E ele está falando aqui, né? Ele congregava comigo no São Cristóvão, ele está na igreja batista lá do Coronel Borges, é uma igreja abençoada, né? Por isso que eu estou falando, não é porque a igreja tem um costume diferente do nosso que a gente vai dizer que não é de Deus. Eu estava conversando até sobre isso com ele, né? A igreja dele não tem palavra com menos de 50 minutos. E todo mundo fala bem da igreja dele. Né? Lá do pastor, que é o Coronel Borges, né? Eu conheço ele, tudo. Aí ele estava me falando aqui, né? Que a igreja dele até tem essa parte que é escura e não existe pulação, tem luzes para teatro e não temos culto com menos de 50 minutos de palavra, né? É o que eu falei, nós assembleanos, ele é assembleano também, né? Nós somos uma igreja mais conservadora. Então eu estou falando em relação à Assembleia de Deus, né? A igreja dele já é uma igreja mais moderna, já nasceu nesse clima assim do pastor Borges lá. Então o que eu falo é o seguinte, nós assembleanos de repente entrarmos nesse sentido para poder atrair. Aconteça quando não é nosso. A igreja dele já era desse jeito assim, eu sei como é que é lá a igreja dele, eu conheço, né? Então não estou falando que a igreja que é casa disso que é errado, tá entendendo? Mais um. 9. Cristina Silva. A irmã Cristina. Ah, que benção. A irmã Cristina aqui do setor 3. Olha que benção. Né? Deus abençoe os irmãos aí. Aí a irmã Cristina e a irmã Marlene Pepe, elas só falam, se elas querem ganhar um livro, manda mensagem, ou se querem ganhar caneca. Se elas quiserem ganhar caneca, aí nós vamos ter que personalizar a caneca, botar o nome, né? Aí nós vamos entrar em contato lá. Ou se ela quiser ganhar o livro, aí ela vem aqui e ela escolhe o livro que ela quer. Né? A gente não vai dizer qual livro, não, ela vem e escolhe. Ela vai depender de... E semana que vem, então, nós teremos a lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. Né? Dia 25. Dia 25. Né? Então a gente desde já agradece a todos os nossos irmãos e amigos, né? Os irmãos do setor 3, os irmãos dos outros setores, das outras denominações, das outras cidades, né? Que a gente sabe que tem muita gente acompanhando de outros estados, inclusive lá do Mato Grosso do Sul, né? Pessoas de outros lugares, do Rio de Janeiro e outras cidades, né? Do Morgani lá, que foi sargento da minha turma, e pastor ele. Então, vendo aqui vários amigos, que Deus possa abençoar, né, que a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra possa produzir, né, esse despertamento espiritual na nossa vida, que a gente todo dia, é aquilo que o sacerdote era obrigado a fazer, né? Deus acendeu o fogo é Deus que acende, o fogo é dele, mas o sacerdote, todo dia de manhã, às 6 horas ele tinha que ir lá tirar cinza, e todo dia às 6 horas da tarde ele tinha que ir lá tirar cinza e botar, né, tira cinza, coloca lenha, tira cinza, coloca lenha. A nossa vida cristã é isso, Deus acendeu o fogo. A partir do momento que ele tocou no seu coração e você aceitou a Cristo, ele colocou essa chama no teu coração. Agora você tem que manter a chama. É aí que é a nossa parte, né? Não é mérito nosso, mas é aquela parte que você tem que cuidar. É orar, né? Jejuar, é fazer as práticas espirituais, né? Buscar experiência com Deus, estar sempre ali na presença do Senhor. E vai todo dia, né? Como Daniel orava 3 vezes, né? Lê a Bíblia diuturnamente, como diz a palavra, de dia e de noite, essas coisas que vai manter a chama acesa. Troca a madeira todo dia, troca a lenha, para que o fogo esteja sempre aceso, né?
esteja sempre acesa. Essa é a mensagem do altar, sempre com madeira fresquinha, né? E que Deus possa abençoar a vida de cada um que nos ouve, né? Vamos orar? Vamos agradecer pela vida de cada um que nos ouve. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma aula, mais uma live, Senhor, que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo maravilhoso, ela possa, Senhor, a Tua palavra, o Teu Espírito abençoar, Deus, a vida de cada um, que essa palavra, o Teu Espírito possa produzir fé, possa produzir, Senhor, despertamento espiritual, que cada um de nós, Senhor, possa experimentar do Teu poder, da Tua presença, do Teu milagre, das Tuas bênçãos em nossas vidas. Senhor, aqueles que estão tristes, o Senhor possa alegrar, aqueles que estão caídos, Senhor, o Senhor possa levantar, aqueles que estão, Senhor, dependendo de um milagre, de uma cura, dependendo, Senhor, de um renovo espiritual, o Senhor possa, Deus, confortar os corações e o Senhor possa despertar. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor Zé Carlos, abençoa a sua família, irmão Odete, seus netos, filhos, abençoa cada um, irmão aqui do setor 3, abençoa, Senhor, cada um dos nossos familiares, abençoa cada um daqueles que nos ouvem, Senhor, o Senhor possa abençoar a vida deles, dá um final de semana abençoado para cada um desses que nos ouvem, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.